Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar e terminar hoje também, né? O nosso capítulo 22. Agora a gente tá falando sobre o Japão, tá? Estudar o Japão é muito interessante, é muito bacana, porque a gente vê que realmente se as pessoas se esforçarem, independente das adversidades físicas do território, a gente consegue chegar onde a gente quer. A gente tem que ter foco, tem que ter meta, tem que ter objetivo. E os japoneses eles vão ensinar isso pra gente. Nessa primeira aula sobre o Japão, a gente vai estudar o que? Os aspectos naturais, os aspectos físicos da geografia do Japão. E baseado nisso, eu quero que ao terminar essa aula você consiga caracterizar o meio físico do Japão, você consiga compreender as vantagens da localização estratégica do território japonês e também consiga analisar a matriz energética do país. Ô, gente, primeiro a gente vai falar aqui da posição geográfica do Japão. O Japão está localizado aqui, como você pode observar aqui, na Ásia, tá? É um país insular, ou seja, composto por ilhas, tá? Tem uma ilha grande, que a gente chama de ilha de Honshu, tá? E diversas outras ilhas menores, tá? Quais que são as vantagens estratégicas da localização japonesa? Mesmo sendo um país insular, gente, e com uma pequena extensão longitudinal, ou seja, no sentido leste-oeste, o Japão ele faz fronteiras marítimas com potências históricas, como a Rússia, a China, as Coreias do Norte e do Sul ao oeste, tá? Então aqui, olha o tanto de divisa que ele faz. Ao sul aqui, os países situados mais próximos dele são Taiwan, Filipinas, no sudeste asiático, Papua Nova Guiné, aqui na Oceania. E a leste, ele atravessa o Oceano atravessando o Oceano Pacífico. Quem sai do território japonês consegue chegar nos Estados Unidos, ali no estado do Havaí. Então a posição geográfica do Japão favorece muito o comércio mundial desse país com outras potências mundiais. Além disso, a posição geográfica japonesa ela se torna estrategicamente importante e ideal para o quê? Para a alocação de bases navais. Isso facilita muito, por exemplo, em situações onde ocorra, por exemplo, guerra, tá? O relevo japonês, gente, a principal característica do relevo japonês é que ele é um relevo jovem, um relevo muito recente, tá? Portanto, o país é um país montanhoso. Então, é um país onde as pessoas tiveram que se adaptar a essa condição. Se é um país muito montanhoso, existe uma dificuldade de ocupação. As montanhas elas se localizam principalmente na parte central do território. Isso vai fazer com que a costa leste e a costa oeste do país sejam densamente povoadas. Tá? Por quê? Porque na parte central, como já falei para vocês, existe a dificuldade por conta do quê? Da grande quantidade de montanhas que ali se encontram. Além disso, além da dificuldade de se estabelecer no território por conta das montanhas, essas montanhas elas fazem com que o território japonês não seja muito propício para o quê? Para o desenvolvimento da agropecuária. É lógico que existe agropecuária ali, no entanto, não de maneira intensa, como por exemplo no Brasil, onde nós temos um território antigo e nós não temos o quê? Uma grande quantidade de montanhas como eles possuem. Tá? É por conta desse território muito montanhoso que dificulta o processo de desenvolvimento da agropecuária que o Japão ele tem um território onde as pessoas elas consomem principalmente pescado. Por quê? Porque é difícil criar animais ali. Porque quando você cria animais em regiões montanhosas, o animal vai subir, vai descer e a carne vai ficar o quê? Dura, rígida. Por isso o peixe é algo presente ali na dieta dos japoneses. A estrutura tectônica deles ali é uma estrutura de instabilidade, porque se o terreno é jovem e com grande quantidade de montanhas, nós temos o quê? Um território onde nós temos a presença significativa do encontro de placas. E por conta disso, os terremotos ali são o quê? Frequentes, tá? No Japão, os terremotos ocorrem quase que diariamente, tá? Quando são terremotos fracos, de até 5 graus na escala Richter. No entanto, é muito comum que pelo menos uma vez ao ano os terremotos possam chegar até 9 na escala Richter, tá? O vulcanismo também aqui é muito presente, lembrando que se o território é jovem e eu tenho uma grande quantidade de montanhas e uma grande quantidade de abalos sísmicos, consequentemente, nós vamos ter o que? Vulcanismo, tá? E aí você consegue achar olha o tanto de vulcão que tem aqui, Olha aqui,
tem a categoria A, B, C e outros. Essa categoria é para mostrar o que? O perigo desse vulcão para a sociedade. O A é o mais perigoso, você vê esses vermelhinhos aqui, depois você tem o B e o C e as outras categorias também, tá? Tsunami ocorre com frequência ali, porque muitas das placas, muitos dos epicentros ocorrem no oceano. Então eu queria que você desse uma pesquisada num terremoto que ocorreu no Japão em 2011, para você ver a força desse terremoto e o que ele conseguiu destruir no continente, no país, tá? Aí a gente vai falar agora aqui dos elementos climatobotânicos, ou seja, nós vamos falar do clima e da vegetação presente ali. O Japão, gente, ele se encontra totalmente na zona temperada do norte. Então não é um país quente, como o Brasil é, que se localiza quase totalmente na zona tropical, e também não é congelante, igual os países que ficam na região polar, como por exemplo o norte da Rússia ali, que a gente caracteriza como Sibéria. A principal característica de estar localizado na região da zona temperada do norte, no que diz respeito ao clima japonês, é que esse clima possui o quê? As 4 estações bem definidas. Nessa região temperada realmente existe primavera, verão, outono e inverno. Aqui a gente fala que, por exemplo, a gente está no outono, mas na verdade primavera, mas na verdade nós já temos o quê? Uma característica de verão presente aqui, tá? Se você observar os climogramas que estão aqui do lado, você consegue ver essa comprovação que eu te falei, tá? Os climas existentes no Japão são os climas temperados, que podem variar entre temperado oceânico, ou seja, naqueles países que são mais próximos ali do Oceano Pacífico e do Mar do Japão, onde nós temos o que? As 4 estações bem definidas, mais um clima mais úmido, tá? E uma amplitude térmica menor se comparada ao clima temperado continental, que também existe no país, só que é quando você está mais o que? Para o interior do continente. O temperado continental ele é mais seco e tem uma amplitude térmica, ou seja, uma diferença de temperatura menor se comparado com o temperado oceânico, tá? As florestas predominantes aqui, ó, são as florestas de coníferas, aquelas florestas que tem a árvore em formato de cone. Ela tem esse formato justamente para que quando neve, a neve não fique na árvore e possa escorrer para não matar, para não queimar a árvore, tá? E uma floresta de coníferas se destaca o quê? Pinheiro, tá? E esse é o tipo de vegetação, tá? Não sei se aqui tem as imagens, mas não vai ter mais para frente, a gente vai ter na apostila. Os recursos hídricos. O Japão, gente, ele não possui grandes bacias hidrográficas. Não é um país com uma grande quantidade de água igual nós temos aqui no Brasil, tá? Considerando que o Japão é uma nação com aproximadamente 127 milhões de pessoas e inúmeras indústrias, o consumo de água assume níveis elevados. E aqui na imagem estão as principais bacias hidrográficas japonesas. E você pode perceber que elas não estão bem distribuídas. Ó, você tem a do rio Arakawa, a do rio Kiso, do rio Yodogawa, o sistema do rio Yoshino, o sistema do rio Shikubo e o sistema do rio Toyokawa. Tá? Então, assim, é um país que tem uma grande demanda por água, mas não tem rios extensos, até porque é pequeno, tá? Você observa que os rios são pequenininhos, ok? As correntes marítimas, tá? Nós temos ali 2 correntes marítimas passando no Japão, que é de Kuroshio, que é uma corrente quente, tá? Lembrando que quando a corrente é quente, ela faz com que ocorra uma taxa de evaporação maior, e essa taxa de evaporação vai fazer com que ocorra uma grande quantidade de chuva em determinadas áreas. E nós temos a de Oyashio, que é uma corrente fria, que tem como principal característica fazer com que a taxa de evaporação fique num nível menor e, consequentemente, traga regiões, faça com que ocorra a formação de regiões mais secas, tá? E aí nós temos também a situação da questão ambiental no Japão, tá? Atualmente, isso aqui é até importante eu ler para você. Atualmente o Japão tem lidado com muitos problemas ambientais, entre os quais se destacam a pesca ilegal de animais marinhos, gerando o risco de extinção de algumas espécies de baleia, por exemplo, tá? O mundo inteiro tem lutado para que diminua a situação da questão da pesca de baleia no Japão, tá? Porque não há uma necessidade, é uma iguaria, mas eles não têm necessidade de comer este animal para manter o seu
índice de proteína no sistema elevado, tá? Nós temos também a situação da elevada poluição atmosférica provocada pelas zonas industriais e de geração de energia termoelétrica. Lembrando que as termoelétricas, elas produzem energia através da queima do petróleo, tá? E também nós temos a crescente contaminação por radiação nos mares, provocada principalmente pelo desastre de Fukushima, que ocorreu em 2011 por conta do terremoto, tá? A questão da energia aqui no Japão, ela é muito interessante. Nós vamos entender aqui, ó. Nós temos 39,7% do uso de energia petrolífera, tá? É o maior. O gás, 23,8%. A maré motriz, que é pelas marés ali dos oceanos, 3,3%. O carvão, 25,4%. 0,8% é energia nuclear e outras fontes renováveis, 7%. Portanto, o Japão, ele vem ampliando seu investimento em energias limpas e alternativas, como por exemplo a energia solar. No entanto, a gente pode falar que o Japão, ele usa de maneira significativa os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás e o carvão mineral. E diferentemente do Brasil, que tem uma grande utilização da energia hidrelétrica, da produção de energia hidrelétrica aqui, que é uma energia limpa e que não polui tanto, o Japão tem uma produção energética muito poluidora, como a gente pode ver aqui, ó, principalmente com petróleo, carvão mineral e gás natural. Tá bom? Eu espero que você possa ter entendido isso aqui. Leia a apostila. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou aqui disponível. Tá bom? Um abraço.